Fala, Cardume! Hoje a gente está com um convidado especialíssimo. É um prazer, uma honra contar com a presença do Dr. Gabriel aqui com a gente. O Dr. Gabriel, ele é mergulhador, ele é instrutor de mergulho há mais de 30 anos e ele é médico especialista em medicina esportiva. Ele aceitou o nosso convite para falar um pouquinho de mergulho e saúde. Além de tudo, o Dr. Gabriel, ele é autor de livro. Ele escreveu sobre Homens e Tubarões, que é um livro que a gente indicou lá na nossa lista de Natal. Então, se você não viu esse livro, vai lá na lista, vai lá no nosso episódio que a gente fez essa indicação. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Carolina? Um prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso, doutor. Eu queria, antes da gente entrar no nosso assunto, que vai ser sobre mergulho e saúde, falar um pouquinho sobre a sua trajetória no mergulho. Eu acho mais gostoso, né, a gente falar um pouquinho de mergulho aqui? Não, claro, para mim, falar de mergulho é sempre um prazer. É uma atividade por 40 anos, fui instrutor por mais de 30. Nunca deixei o mergulho, porque trabalho muito com os pacientes mergulhadores e sempre que dá, dou a minha escapadinha. Fui diretor de cursos de algumas entidades de mergulho e terminei a minha trajetória no mergulho levando as pessoas para mergulhar com tubarão, Ai, que que é um bicho delícia. muito incompreendido e às vezes desnecessariamente mal visto pelas pessoas. Não pelos mergulhadores que sabem do que eu estou falando, né? Uhum. A gente acabou de fazer um episódio sobre tubarões e a nossa expectativa esse ano fazer uma série sobre tubarões. Inclusive, a Erika Belks vai falar com a gente também sobre tubarões. Quem sabe o doutor aceita também voltar para falar de tubarão com a gente. Com prazer. A Érica é amigona, participou, ajudou no meu livro, inclusive com fotos, e está em excelentes mãos. Legal. Como é que começou a sua vida no mergulho? Veio a medicina primeiro ou o mergulho primeiro? Não, eu era estudante de medicina, estava no quarto, quinto ano, fui passar um carnaval em Santa Catarina, onde eu ia surfar. Eu não tinha onda nenhuma quando eu cheguei lá. Tinha um amigo que tinha uma máscara, fui olhar, achei que era uma babaquice de cara e me apaixonei pelo mar. Isso num lugar onde o mergulho era muito ruim. Não Santa Catarina, mas a praia onde eu estava. Mas vi meia dúzia de peixinhos, fiquei fascinado. Comecei a procurar atividade, infelizmente, e não é nada contra, mas eu tenho minhas reservas sobre a caça submarina, mas eu comecei caçando porque era o que acontecia na minha época, mas assim que eu tive a oportunidade, eu fiz o curso de mergulho e nunca mais parei. Como todo mundo, né? Quase todo mundo que vicia. E depois de todos esses anos, perdeu a graça? Não, nunca perdeu a graça. Obviamente, eu era um viciado em mergulho, então eu tirava férias, eu ia mergulhar, não tinha outra atividade. Passei por espelho mergulho muitos anos, não é me gabando, mas a maioria dos expoentes do espelho mergulho fui eu que treinei. Eles podem falar se eles aparecerem por aí. Eu mesmo entendi que para mim não era um risco mais aceitável. Depois, como a vida me levou para outras atividades na medicina esportiva, tal, eu tive que optar, mas nunca perdeu a graça. E para finalizar esse papinho rápido sobre mergulho, o mergulho memorável da sua vida, que é esse que nunca mais vai esquecer na vida. Bom, eu sou apaixonado pelo tubarão-tigre e estava numa viagem em Moçambique, onde a meta era atrair tigres e cabeça-chatas. Os cabeça-chatas é um tubarão difícil de trabalhar e não estava legal o mergulho, mas a meia água apareceu um tigre, talvez o maior que eu vi, de 6 metros e pouco. Passou, olhou para nossa cara e foi embora, mas parece história de pescador. No mesmo mergulho veio um grande martelo, veio um silver tip, veio um tubarão-baleia e vieram 2 black tips oceânicos. Eu falei, bom, o que mais vai aparecer aqui? Porque e passou um cardume de martelos de cardume, o Espírito Mocarrã. Aí Caramba. esse mergulho nunca mais me deixou, ficou na minha cabeça. Foi único, eu fui muitas vezes para Moçambique. Isso nunca mais aconteceu. Tinha mergulho que tinha tubarão-baleia, tinha mergulho que tinha tubarão-tigre, mas todos no mesmo mergulho. Foi Uhum. único. E isso foi em que ano? Faz muito tempo? Faz muito tempo. Mas o Em mar 8. mudou depois disso ou é porque foi a Não, olha, circunstância? então, eu vejo muito pessoal falar de agressão ao mar e tal, e concordo que o ser humano não sabe lidar com a natureza. Mas, particularmente naquela região, é sazonalidade.
Tá. Fiquei anos que não aparecia tubarão-baleia, aí você vai ver, depende da explosão de plâncton na água. Aí o tubarão-tigre, sim, era um mergulho com alimentação. Isso mais na África do Sul, na fronteira. Começou a vir tanto tubarão black tip que o tigre não ficava mais confortável. Caramba! Então, algumas coisas foram meio induzidas pelo homem, outras é a natureza dando o seu recado para a gente. Uhum. Agora eu já quero ir para Moçambique. É. Não, então, eu não vou há muitos anos. Tem lugares. Não estou nem falando mal de Moçambique, porque a estrutura era um pouco precária. Uhum. Eu, quando eu quero ver tubarão, como o meu negócio é tubarão-tigre, o grande martelo, eu vou para as Bahamas. Em geral é Bimini, Tigers Beach, tem Uhum. lugares melhores para isso. Ah, tá. Mas nada contra Moçambique ou África do Sul. O Dr. Gabriel Gami aceitou o convite de conversar aqui com a gente também um pouquinho sobre gravidez e mergulho, que é o grande mito, a grande dificuldade que muitas mulheres mergulhadoras encontram. Principalmente porque começou a mergulhar, se apaixonou e pensa, putz, se eu mergulhar agora, eu vou ter que parar de mergulhar, por quanto tempo vai ser? E para ser bem sincera, é difícil encontrar informação sobre isso por aí, né? Existe muito pouca informação e é sempre a mesma coisa que é dita. Então a gente vai fazer aqui essa conversa para tentar tirar alguns mitos e tirar muitas dúvidas também, e muitas delas, na verdade, todas são minhas. São minhas Tá dúvidas bom, também. vamos lá. Por que que a gravidez e mergulho é esse mito, doutor? Com o mergulho autônomo, fizeram um trabalho retrospectivo. O que é um trabalho retrospectivo? Eu não vou mandar você mergulhar e ver o que acontece, eu vou pesquisar o que aconteceu. É um trabalho sobre coisas que já aconteceram. E perceberam uma maior incidência, pequena, mas maior, de malformações em mulheres que mergulharam grávidas. Uhum. Porém, deixa eu já fazer um alerta. Mergulhar grávida, ou descobriu que estava grávida, tá, e mergulhou, provavelmente não vai acontecer absolutamente nada. No primeiro trimestre, o que pode acontecer, primeiro trimestre da gravidez, se afetar o feto, é um abortamento. Se não aconteceu e se descobriu que estava grávida, fique tranquilo, continue sua gestação em paz, mas aí, em função desses números do estudo retrospectivo, eu não aconselho mergulho. Uhum. No segundo trimestre, sim, podem acontecer as malformações, porque é onde o feto está se formando. Então, a gente não sabe direito, mas esse estudo retrospectivo mostrou contra o número de malformações que existe na população geral, um pouquinho maior na gravidez. E no terceiro trimestre, cá para nós, é quase impossível mergulhar. Neoprene nem entra. Como é que você vai botar o cinto de lastro? Vai boiar completamente diferente. Uhum. Então, a gente não aconselha mesmo. Descobriu que está grávida, vão ser 9 meses muito felizes, com outra prioridade, e depois volta a mergulhar. Então não precisa fazer teste de gravidez toda vez que for mergulhar. Não, mas desconfiou que está grávida, Não vale. aí, aí é hora de parar. Tá. Essa informação, ela vale só para o mergulho autônomo ou ela inclui qualquer atividade que envolva mergulho em pressão? Então, mergulho livre, fazer snorkeling, eu não vejo problema nenhum e também não acredito que apneias curtas vão causar qualquer problema. Porque o que vai estar na barriga da mulher? Líquido. O Uhum. fetinho, o bebezinho e líquido. Líquidos não são compressíveis. Agora, precisa tomar cuidado, não inventar apneia prolongada, porque hipoxia, baixa oxigenação que pode ocorrer depois de um tempo prolongado de apneia, não tenho a mínima ideia, mas poderia prejudicar um pouquinho o feto. Então, eu só não aconselho a fazer a apneia prolongada. Mas snorkeling não vejo problema nenhum, enquanto conseguir, porque daqui a pouco também não vai conseguir segurar muito. Daqui a pouco é só boiar mesmo, né? Ficar na É, superfície olhando para o mar, para o céu. Tá. E aí a dúvida que eu, as minhas amigas, a gente sempre, quando conversa sobre gravidez, é essa questão. Além dos 9 meses de gravidez, que já parece, né, muito tempo, depois do parto, quanto tempo para voltar a mergulhar no aspecto fisiológico mesmo? aí depende se é cesárea, se é parto normal, porque são procedimentos. A parto normal normalmente é uma microcirurgia, a cesárea não é tão pequena assim. Uhum. Mas você tem que ter alta para atividade esportiva. Em primeiro lugar, o seu obstetra vai dar alta para você fazer esporte, porque afinal de contas o mergulho é um esporte. Se você, por exemplo, depois de uma cesárea acelera muito, você pode ter uma hérnia de parede. Não existe problema com relação à amamentação, mas existe o problema, então, com relação a um procedimento cirúrgico que você passou. Então, precisa estar cicatrizadinho. Normalmente, a gente pede uns 60 dias. Tem cara que pede 90 dias. Tá.
E o leite não vai secar porque você está mergulhando. Não acredito. Porém, a mulher vai estar um pouquinho modificada do ponto de vista de líquidos. Ela vai estar um pouquinho mais inchada e tal. Enquanto estiver no puerpério, deve ser bastante conservadora com respeito às tabelas e computadores de mergulho. Uhum. Seus tecidos estão um pouco diferentes. Evitar mergulho profundo, ou nem precisa, é só ser conservador. Ah, tá. Técnico, profundo, com certeza. Beleza. E outro cuidado, até por causa do aleitamento, a mulher ainda vai ter por um tempo frouxidão dos ligamentos. Então, cuidado quando se equipa na superfície, não fazer um entorse de tornozelo, essas coisas, coluna. Mas isso vai melhorando com o tempo e aí volta tudo ao basal. Mas não é para não mergulhar. Recebeu alta do obstetra para atividade física, pode mergulhar sim. Só atenção com essas coisas. Então, agora a gente vai entrar no assunto do nosso episódio dessa semana, que a gente vai falar um pouquinho sobre mergulho e saúde. Eu acho que são muitas as dúvidas que surgem, porque conversando com qualquer um no barco, eu mesma, meus amigos, né? É muito comum a gente falar, o mergulho ele transforma, ele faz muito bem. As pessoas elas entram em estados meditativos, parece. Eu mesma, eu esqueço de tudo que está acontecendo na superfície. Então, existem estudos científicos que comprovem que o mergulho ele é benéfico, tanto à saúde física quanto à saúde mental? Olha, eu nunca li nada específico, mas que ele faz bem para a saúde física, feito da maneira corretamente, não tenho dúvida, como qualquer atividade física, com os cuidados que você deve tomar. Obviamente, a gente falando de mergulho esportivo, o risco descompressivo é mínimo ou quase nulo, mas eu não vejo, pelo contrário, só vejo benefícios. O problema é que muitas vezes, do ponto de vista físico, as pessoas só mergulham e não fazem outra atividade. Uhum, E a não ser que você seja um guia de mergulho, que possa mergulhar todo dia, você vai mergulhar muito pouco e fica faltando atividade física. E onde eu vejo muita falha é o mergulhador não complementar com alguma atividade física. uhum, Então, do ponto de vista físico, é saudável, mas só o mergulho não vai resolver. certo. Do ponto de vista para a cabeça, não tem sombra de dúvida. É uma terapia. Todo mergulhador sabe disso. E não estou dizendo que você vai substituir um tratamento pelo outro. Eu vejo muitas pessoas que era super tímido, depressivo, não sei o quê, começa a mergulhar e daqui a Uhum. pouco deu alta para o psiquiatra, está muito mais extrovertido, criou um círculo de amizades. Então, o mergulho tem esse aspecto social fantástico. Mesmo quando a pessoa é aquele quietinho, Uhum. que às vezes vai lá se reunir com os outros no barco, não fala nada com ninguém, mas está lá sorridente na dele, porque o mergulho tem essa capacidade de transformar as pessoas. Com certeza. Tô eu aqui fazendo um podcast. Eu sou super envergonhada, super tímida e tô fazendo um podcast. Concordo Então, 100%. É isso mesmo. os meus pacientes não acreditam, todo mundo acha que eu sou muito bravo. Hum, Eles não sabem como eu era bravo e tímido lá para trás. é mesmo. Eu melhorei muito depois do mergulho e depois de dar aula de mergulho. Legal. Quando eu fiz o meu básico, isso me marcou muito, porque foi bem no meu básico. Uma das Dive Masters que estava acompanhando o curso, ela me falou que existia um estudo que falava que o mergulho alterava conexões neurais. É verdade isso? Olha, eu gostaria de entender como é que o problema entre o que as pessoas falam e o que é real. Eu Ah, tá. gostaria que pode ser verdade, mas como é que você vai estudar isso embaixo d'água? É, Como é que você vai fazer uma ressonância magnética contrastada embaixo d'água? Não sei. Honestamente, acho que não existe equipamento para isso. tá. Mas as endorfinas, os neurotransmissores, são modificados por uma série de atividades e prazeres. E o Uhum. mergulho é um prazer. Então, a não ser que você esteja embaixo d'água se estressando, tomando um susto atrás do outro, tal, eu só vejo como positivo. Alguém Né? indo lá fechar seu cilindro, tirar sua máscara sem você esperar, É, né? Tirando essas não situações. precisa disso. Às vezes, a gente vê o mergulhador indo para algo que ele não está pronto. E é Uhum. um cuidado que precisa tomar. Eu vejo isso acontecer. Obviamente, se você vê alguém estressado embaixo d'água, não é bacana. Não, é tirar todo o prazer da atividade, né? E tira a segurança também, né? Porque a gente Com sempre bate certeza. aqui. A É, segurança a gente perde muito quando não tá pronto para aquela situação. com certeza. É aquela velha história da educação continuada, progredir lentamente, os passos de bebê e você chegar lá. Uhum. É.
todo mundo começa do mesmo lugar e para chegar lá tem que mergulhar, ter experiência, conhecer lugares novos, né, circunstâncias, mares diferentes. Perfeito. Doutor, uma coisa que é muito comum de a gente ver no barco, é todo mundo com a sua farmacinha. "Puxa, tô com enjoo, toma aqui seu remedinho. Tô com dor de cabeça, toma esse anti-inflamatório". E é essa troca de remédio, todo mundo vira médico no barco de mergulho. Isso aqui traz risco para o mergulhador? Traz risco. Tem remédios mais inocentes, mas a pessoa não deveria usar o que não foi prescrito para ela e muito menos dar para outra pessoa. Eu vou dar um exemplo básico: o descongestionante. O Uhum, descongestionante pode causar o bloqueio reverso. Você acaba mergulhando, passa o efeito do descongestionante, na hora que você sobe, não tem como equalizar, ou pelo menos a orelha média, e se o ar não escapar, você vai ter um barotrauma reverso e assim por diante. Ou uma vez peguei uma mergulhadora que veio me perguntar porque estava drogadíssima, mergulhando, dormia. Ela estava tomando um descongestionante que deram para ela fortíssimo, mais um remédio para marear fortíssimo. E eu falei, poxa, mas foram te dando assim, sem pensar que os dois eram meio somatórios no sono e tal. Então, obviamente, a orientação médica sempre vai te ajudar. E cuidado, porque tem pessoas que vão mal. Então, você vai na melhor intenção do mundo, você está no barco liveaboard, o teu amigo está sofrendo lá porque o ouvido entupiu, não consegue, aí você vai dar um remédio e não sabe se existem efeitos colaterais para aquela pessoa em questão. Então precisa tomar muito cuidado com isso. sim. Tem alguma dica para descongestionar nariz, independente de medicamento? Olha, soro, lavagem com soro, Uhum, não mergulhar resfriado mesmo. Se você é um rinítico, tem tratamento, vem conversar, porque está cheio de rinítico que mergulha. Eu moro em São uhum. Paulo, é difícil não ser rinítico. Mas eu faço meu tratamento de base. Eu tenho muitos pacientes que eu falo: olha, tratamento de base, lavagem, que ninguém gosta de fazer, mas tem que lavar, e mais próximo da época do mergulho, tem que dar uma intensificada no tratamento. Hidratação, né? A hidratação nem se fala, porque além de manter as mucosas mais úmidas, a hidratação previne, é um dos maiores fatores de prevenção da doença descompressiva. Uhum. Sobre a doença descompressiva, já tem comprovação científica, assim, sem dúvidas, de fatores de preponderância? Fatores de risco? Isso, do corpo da Bom, pessoa. então, pior é o perfil de mergulho, no fundo, né? Tá. Pessoas que não são, pessoas com perfis ruins de mergulho, um monte de coisa já caiu para trás. Por exemplo, antes falavam que a mulher tinha mais risco de doença descompressiva que o homem. Por conta da gordura corporal, né? Então, esses são dois, então vamos quebrar dois de uma vez. O primeiro foi um estudo feito em altitude, em câmaras hipobáricas, não hiperbáricas, e nunca foi comprovado no mergulho esportivo. Então, a mulher não tem maior incidência de doença descompressiva que o homem. Depois, a maior quantidade de tecido celular subcutâneo, de gordura corporal, também não evidencia uma maior incidência de doença descompressiva, a não ser que a pessoa tenha engordado agudamente. Então, a pessoa passou por um procedimento cirúrgico no joelho, engordou 30 quilos, de repente. Uhum. Aí sim, essa pessoa está respirando pior, e não é por causa da gordura, é porque está respirando mais, pode estar absorvendo mais nitrogênio. É por causa do condicionamento físico que piorou pela engorda repentina. A Entendi. piorada do condicionamento físico. Mas se você pegar uma pessoa mais pesada, ela pode até, do ponto de vista de temperatura, estar um pouquinho mais protegida. Uhum. E perder muito, passar frio no mergulho é um dos fatores de risco. Hum. Porque quando você tem vasoconstrição, o sangue foge da pele para proteger a perda de calor, o nitrogênio fica meio esquecido por lá. Você pode terminar o mergulho com excesso de nitrogênio. Caramba, essa eu não sabia. Eu sabia da desidratação, sabia do fator da gordura, mas não sabia E do não é um frio. fator. É, tá. Sim. Caramba, que interessante. Tem tanta coisa, né? A gente precisa estudar muito isso. Eu vira e mexe, tento pesquisar sobre, mas a Dan, as informações também são boas, mas não são tantas, né? Mas a DAN é a melhor, a Divers Uhum. Alert É a melhor Network é a fonte. fonte mais completa. Lamentavelmente, a DAN Brasil, a parte Saiu. de seguros e cursos, eu acho que não voltou para o Brasil Não. ainda, é muito Eles triste, anunciaram que ia voltar, né? Mas não voltaram. mas eu só vi o anúncio, não vi a volta. Eu também. Eu também. Uhum. As pessoas que fazem uso de medicação diariamente, de uso contínuo, elas têm alguma preocupação extra em relação ao mergulho?
Depende da medicação. Tem medicação que não tem problema nenhum, tem medicação que tem problema e precisa ser ajustada. Eu vou dar um exemplo: tem uma medicação para pressão arterial, hoje ela não é tão usada, que potencializa a narcose, tem outra para hipertensão que também pode dar uma tossinha, e tossinha no mergulho pode não ser bom. Se você imaginar que um quarto das pessoas, um quarto da sua audiência tem foramen oval, aquela tal comunicação no Aham, coração. E tudo que eu não quero é mergulhador tossindo, especialmente na subida. Então, tem que conversar com o médico que conheça a atividade para uhum, orientar. Mas tem muita medicação de uso contínuo que, pela medicação, não tem problema nenhum. Precisa ver por que, que a pessoa está tomando. uhum, Por exemplo, um diabético que mergulha e toma medicação requer uma série de orientações para poder mergulhar. Não pelo remédio, mas pelo diabetes. certo. E aí, o ideal seria que ele conversasse com um médico especialista em esporte e mais ainda em mergulho. Eu concordo aí, não estou puxando sardinha, mas eu ouço muita besteira no meu consultório. Às vezes não, às vezes ouço o médico, no melhor intuito de proteger o paciente, ele fala: você não pode mergulhar e pronto. Uhum, Mas é uma sacanagem, né? Porque, na verdade, ele protege o paciente de uma coisa, mas faz uma coisa muito ruim para o paciente. uhum, Tira algo que o cara gosta muito e que, muito provavelmente, ele poderia fazer. tá. Esses pacientes acabam indo bater lá no consultório, ou alguns cujo médico teve o bom senso de falar: eu não sei, vai procurar um médico que entenda de mergulho. É difícil. Eu mesma, até para assinar aquele formulário, né? No meu caso foi da PAD. Para assinar esse formulário, tem médico que pede 1 milhão de exames e exames que não tem, parece que nenhum tipo de relação, e tem outros que simplesmente assinam e fica essa coisa do, e aí, né? E que nem leem as diretrizes, pois é. É, e fica aquela coisa, será que realmente estou segura mergulhando sem passar por um médico especialista? E me diz o que está segura, a pessoa está segura, uma pessoa que está totalmente saudável, e não passa por um especialista antes de começar a mergulhar. Então, eu estaria de novo puxando sardinha para o meu lado. Se eu entender que você passou por um bom médico e ele leu aquelas diretrizes que vêm acompanhadas da ficha médica, Tá. não deve haver problemas. Uhum, Mas o problema é que muitos médicos não leem as diretrizes, ou pior, o paciente nem leva. Leva só a ficha lá onde você põe os seus dados, assina aqui, doutor. uhum, Aí é jogo duro, né? é. E a gente fica nessa dúvida, né? Tá seguro ou não tá? O que me preocupa mais do que isso é que o mergulhador não faz check-up. Ele, na verdade, pega alguém jovem como você, com que frequência você faz check-up? E para mim, toda pessoa, não só o mergulhador, todo adulto devia fazer o seu check-up anual. Uhum, Quem faz esporte, o médico do esporte é mais do que habilitado para fazer o seu check-up clínico. Eu sou um médico do esporte, eu sou clínico, eu não sou ortopedista, e a gente tem sempre aquela visão também de orientar o benefício da atividade esportiva. E no caso do mergulho, como eu conheço a atividade, orientar a melhor prática do mergulho. uhum, Então, isso é algo, e o que me deixa mais triste, chocado, que as agências de treinamento não obrigam os profissionais a fazer o check-up anual. Isso me preocupa, porque outro dia eu levei minha filha para fazer curso de mergulho. Por acaso o instrutor era meu paciente e ia todo ano no consultório, mas a maioria não faz. uhum, Se pega um instrutor da minha idade, o cara pode ter um ataque do coração na água, não é um acidente de mergulho. uhum. Aliás, boa parte das fatalidades no mergulho não são causadas pelo mergulho, mas sim por uma condição clínica que a pessoa não sabe e poderia ter prevenido. Vejo com muito maus olhos essa falta do check-up anual para o profissional de mergulho. A maior parte das mortes durante a prática de mergulho é justamente por problemas de coração, né? É, causa cardiovascular, 50% das mortes. E aí um check-up anual, uma pessoa que está acompanhando isso poderia evitar a maioria delas. Sem isso, a grande maioria. Tá. Ó, gente, presta atenção, não custa ir no médico, hein? Todo ano, né? Tem umidade? Não. Começou a mergulhar, check-up anual. Eu vou te dar um exemplo que eu já vi acontecer. A pessoa não faz check-up, compra um liveaboard de US$ 5.000 para ir para Galápagos, destino maravilhoso, e lá um cálculo renal que essa pessoa ativa Uhum. tinha e que podia ter sido visto e resolve entupir. Essa pessoa vai passar um inferno de Dante naquela embarcação. Nossa, eu fiquei até... Ninguém pensa nisso. Ou não vai no dentista, e aí numa Aham. viagem dessas resolve ter lá um canal que supura e vai ver o que é bom. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso.
É totalmente isso, né? É um check-up geral mesmo, né? Pois é, a gente pode correr na frente de muita coisa e prevenir problemas com o check-up anual. Pois é, e aproveitar o mergulho, não perder os mergulhos, fazer É, atividade de forma segura. com certeza, continuar mergulhando, né, se educando no mergulho e recebendo orientação para o treinamento, porque mergulhar é só, vamos ser realistas, a não ser que você more no mar e trabalhe com isso, vai ser só um fim de semana, uma vez por Uhum, mês. Se você fizer um programa de condicionamento ou alguma outra atividade física que ajude, teu mergulho vai ser melhor. com certeza. Eu mesma, eu vejo, eu levo a atividade física hoje muito mais a sério do que eu levava quando eu comecei. Até o meu consumo diário é outro. Eu volto para o barco com muito mais ar do que eu voltava. Claro que com a experiência também muda, mas eu vejo que É, aí quanto mais mergulho no cinto de lastro, menos você vai consumir. Não é sim. só o treinamento físico, sem dúvida, eu falo educação continuada e horas de água. Uhum. Mas eu acho que a atividade física influencia muito, porque Sem você se dúvida. sente mais disposto, você mergulha melhor, as pernadas são mais eficientes, né? Então tudo isso influencia no mergulho para ele ser mais prazeroso. Eu, pelo menos, vejo isso de perto sempre. Sou prova viva disso. Não tenho dúvida, é fundamental. Doutor, mulheres que usam anticoncepcional, elas têm alguma preocupação em relação ao anticoncepcional e mergulho? Pelo uso do medicamento? Então, não é específico do mergulho, mas os anticoncepcionais orais podem causar mais tromboses. Uhum, Não existe um negócio claro sobre doença descompressiva e anticoncepcional, mas pode causar mais trombose em geral. Eu não sou ginecologista, mas eu, de uma maneira geral, fico mais tranquilo quando a pessoa coloca um DIU, algum método anticonceptivo que não envolva hormônios. E uhum, mesmo o DIU aí tem que escolher a melhor opção mais segura. tá. Mas também, de novo, o maior risco e baixo, desde que controlado por ginecologista, é de trombose. Só que a doença descompressiva pode envolver um fenômeno de trombose. Uhum. E justamente para a questão da doença descompressiva, o que que a pessoa pode fazer para, numa viagem de mergulhos repetitivos, mergulhos profundos, como ela pode se preparar para tentar evitar, minimizar do ponto de vista fisiológico, né? Não vamos falar de observar tabela, limite, fisiológico. Você já falou, o primeiro fator seria perfil de mergulho, segurança, não passar frio. Mas o que eu vejo muito nos liveaboards, e no último que eu fui, eu fiquei até um pouco chocado, durante o dia ninguém bebe. Uhum, Chega à noite, era a festa da mãe Joana. Então, o álcool desidrata, é fator de risco, a pessoa não hidrata adequadamente, dorme mal, são todas aquelas coisas que podem mexer com a sua fisiologia. uhum, Obviamente, existe um fator inerente a cada indivíduo que aí a gente não pode dizer. Você tem, é muito raro, mas você tem aquele indivíduo que é completamente inocente e tem doença descompressiva. uhum. A gente diz, para não ter doença descompressiva, faça três coisas. Primeiro, não desça. Depois, se descer, não suba. Ou o terceiro, mesmo que você nunca tenha descido ou nem subido, não pegue o avião, porque o avião pode despressurizar, você pode ter doença descompressiva sem ter mergulhado. Mas é óbvio que é raríssimo, Uhum, acontece, é muito raro. Existem fatores inerentes, um bom condicionamento físico, boa técnica de mergulho, não abusar do seu corpo, evitar a bebida alcoólica, cuidado com certas medicações. De novo, não dá para eu passar a lista aqui de medicações que possam potencializar o risco, uhum. mas o principal ainda é perfil de mergulho. Legal. É, é o que a gente aprende lá no primeiro curso e não pode esquecer, né? Para o resto da sua carreira como mergulhador, é limite, tabela, mergulho seguro, mergulho com responsabilidade. A gente vê também que o indivíduo, eu também adoro mergulhar. Eu vou num liveaboard, se tem 4 mergulhos por dia, eu vou fazer 4 mergulhos por dia. Porém, eu de cara, se tiver nitrox a bordo, eu vou usar nitrox. De olho na profundidade, eu calculo pela tabela, mas no meu computador eu jogo sempre uma mistura mais pobre do que a real. Então, é como se eu tivesse com uma mistura mais pobre. Eu vou acabar, o computador vai me tirar da água antes do que eu poderia ficar. Eu acabo sendo bem mais conservador sempre do que eu deveria. Uhum. Nunca me fez mal. É, eu Mas fico de olho na profundidade máxima, porque eu não vou ter o alarme do computador e acho que um bom mergulhador não deveria estar esperando o computador apitar o alarme. Eu já peguei o meu computador e coloquei no algoritmo mais conservador que tinha e quase não dava para mergulhar. Falei, não, pera lá, também não exagera. Vamos ser Não, claro, conservador, mas mas são mecanismos que você é, pode usar
para se tornar um mergulhador mais seguro. Com certeza. Doutor, alguma coisa que o senhor gostaria de adicionar, uma recomendação de check-ups anuais, exames, como encontrar o seu consultório, fazer uma consulta, como é que funciona tudo isso? Vamos lá, vamos fechar esse episódio com chave de ouro. Eu primeiro quero deixar mensagem para todos que mergulho tem e deve ser divertido. É uma atividade muito legal, que socializa as pessoas, é uma atividade super inclusiva, é uma atividade que, bem feita, só faz bem para a saúde, mas precisa ser bem feita. O check-up anual faz parte da sua vida, não é só para o mergulho. Eu sou médico do esporte. Frequentemente eu pego um corredor da minha idade que acha que não tem nada, a gente descobre, às vezes, uma alteração no ergométrico, e aquele teste da esteira, esse indivíduo podia ter infartado numa corrida ou no mergulho. Então, é sempre ficar de olho nessas coisas, fazer o check-up anual, correr na frente. Hoje a medicina tem muitos recursos para você viver cada vez mais e melhor. Então, eu vejo, poxa, eu perdi meu pai em dezembro com 94,11 anos, muito bem vividos e ainda trabalhava. E morreu por uma fatalidade, não foi uma questão de saúde que ele tinha. Então, a gente tem uma série de recursos na medicina e para tornar também e lembrar de treinar, educar no mergulho, para que o seu mergulho seja mais divertido e mais seguro, sempre. Deixo o meu, se posso deixar, Claro, deixa. eu vou deixar o meu Instagram, é Gabriel Ganme, tudo junto, Gabriel, G-A-N de navio, M de Maria, E de Eduardo. Tem o nosso consultório na Avenida Moema, 170. Os interessados podem procurar no 11 96221 2109. Mas fique à vontade para fazer check-up anual com o seu médico e, se ele tiver dúvida, ele pode vir falar com a gente orienta o que o médico tem que ficar atento para a avaliação do mergulhador. Eu não vou dizer aqui quais exames ele deve fazer, eu tenho diretrizes muito claras e toda pessoa que faz atividade esportiva tem que ter alguns exames que ela deve fazer se for num bom médico. E não precisa ser um médico do esporte. Um bom clínico sabe o que pedir. Doutor, muito obrigada por aceitar esse convite. Foi tudo muito rápido. Falei com você agora à tarde e já topou. Vamos conversar, bora lá. Então, muito obrigada. Foi uma delícia esse papo. Já fica aqui o convite para a gente falar de tubarão. Já fica aqui o convite para eventualmente a gente fazer um episódio aí sobre mergulho e drogas, que é uma coisa que a gente gostaria muito de falar também. Pois é, esse é um assunto que dá outro papo. Vai ser um prazer conversar com mergulhadores. Comigo eu gosto muito. Muito obrigada e espero um dia poder mergulhar. Parabéns pelo programa. Obrigada. E tá difícil, as escolas não me chamam mais. O dia que chamar, avisa que a gente vai junto. Tá bom, vai ser um prazer. Muito obrigada. Então, pessoal, é isso. Vocês curtiram esse papo junto com a gente, com o Dr. Gabriel Ganme, um médico do esporte, que é especialista em mergulho, instrutor há mais de 30 anos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com algum tipo de dúvida, alguma sugestão, algum tópico que vocês queiram que a gente converse, manda no nosso Instagram. Hoje o Bruno não estava junto, ele está viajando, então eu assumi os comandos aqui. Espero que vocês tenham curtido. Segue a gente lá no Spotify. Curte, compartilha com seus amigos esse episódio. Se você gostou, se você não gostou, então para trollar seu amigo, mas compartilha. Segue a gente no Instagram, puxa assunto. Eu tô sempre lá no Instagram conversando com o pessoal. Eu gosto muito de trocar ideia com os nossos ouvintes. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Vamos começar a parte mais chata da nossa semana, que é o nosso intervalo de superfície. Tenham uma excelente semana e até o próximo episódio. Tchau!